Meus amigos, as coisas estão ficando muito quentes no cenário internacional. Isso porque a Turquia agora ameaça a OTAN fechar 2 bases em território turco, onde, estima-se, existem mais de 50 mísseis com ogivas nucleares. A Turquia, aliás, tem sido o grande problema da OTAN. Trata-se, sem dúvida, de um grande cavalo de Troia. O problema da Turquia, a relação hoje conflituosa, é entre Estados Unidos e Turquia por conta do sistema de defesa antiaéreo russo S-400. A OTAN, é bom que se diga, a aliança do Tratado Atlântico Norte, nasceu exatamente para defender a Europa do poderio da antiga União Soviética, ou melhor, do que representava a Rússia em relação à Europa. Isso todo mundo sabe. A Turquia, fazendo parte da OTAN, foi comprar armas justamente daquele que é, em tese, o inimigo da OTAN. Comprou um sistema de defesa caríssimo e ainda ameaça comprar os caças Sukhoi do inimigo. É claro que tem que ser banida, é claro que tem que ser tratada com rigor, mas não é só esse o problema da Turquia. A Turquia, por exemplo, ameaçou liquidar os curdos e, aliás, o fez em alguma medida, justamente depois que os Estados Unidos retiraram parte de suas tropas da Síria. A Turquia quer também uma grande faixa do território sírio para, segundo Erdogan, abrigar os refugiados sírios, aqueles que se refugiaram na Turquia depois que a Síria entrou em guerra civil. Bem, os problemas não param aí. A Turquia agora quer ser a senhora do Mediterrâneo, pelo menos da faixa litorânea, da sua faixa litorânea até a Líbia, tomando, portanto, partes das águas de Israel, do Egito, da Grécia e da própria Líbia. A Turquia não quer nada além de reviver o Império Turco-Otomano. Mas tem poder para isso, porque ao abrigar 2 bases da OTAN em seu território, ficou ela de posse de 50 ogivas nucleares. E é aí que mora o perigo. Esse canal, aliás, tem alertado para isso, pois não deu outra. Ontem, a Turquia ameaçou os Estados Unidos de fechar as bases da OTAN, porque os Estados Unidos querem impor sanções comerciais à Turquia, porque esta comprou o sistema de defesa antiaéreo do inimigo. A nota muito preocupante saiu agora no Infobae, em outras mídias, dizendo que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, pediu explicações a Ankara na segunda-feira, depois que o presidente turco Recep Erdogan ameaçou fechar as bases estratégicas da OTAN em seu país. Abre aspas. Preciso falar com o meu colega de defesa para entender o que eles realmente querem dizer e quão sério isso é, disse o chefe do Pentágono a repórteres. Durante uma entrevista transmitida no domingo por um canal de televisão pró-governo turco, Erdogan disse que, se necessário, ele poderia fechar as bases de Incirlik e Kirsik, depois de ser consultado sobre a ameaça dos Estados Unidos de possíveis sanções contra Ankara por comprar da Rússia o sistema antiaéreo, sistema de defesa S-400. A Força Aérea dos Estados Unidos, diz o Infobae, usou a base aérea de Incirlik, no sul da Turquia, por décadas para garantir apoio aéreo para suas operações militares na região.
Segundo especialistas, cerca de 50 ogivas nucleares estão lá, naquela base, armazenadas. Em Kiresik, no sul do país, opera como uma importante estação de radar da OTAN. Mark Esper disse que, como uma nação soberana, a Turquia tem o direito inerente de decidir se deve ou não abrigar bases da OTAN ou tropas estrangeiras. Mas, se as declarações de Erdogan são sérias, acrescentou ele, então é algo que toda a aliança do Atlântico Norte terá que discutir. A compra da Turquia do sistema russo de defesa aéreo S-400 tem sido uma importante fonte de tensão entre a Turquia e os Estados Unidos, que é a principal força da OTAN. Bem, essa é a matéria bastante preocupante. Preocupante também por suas implicações. A Turquia hoje, embora faça parte da OTAN, tem uma aliança com a Rússia e com o Irã. E por trás dos bastidores, esse canal tem alertado, tem também o apoio da Alemanha, que já fornece há algum tempo armas de última geração para a Turquia. E atenção, pode estar fornecendo também armas muito pesadas para o Irã. Aí está um grande perigo, porque vejam, ter 50 mísseis com ogivas nucleares pertencentes à OTAN em seu território é uma coisa bastante preocupante. Muitos dizem, sim, mas essas armas são da OTAN e lá estão os militares da OTAN, os engenheiros da OTAN e assim por diante, que tomam conta dessas armas. Mas a fragilidade é que estão dentro de um território cuja a insolência, vamos dizer assim, é bastante evidente. A Turquia mostrou por várias razões, por várias vias, que não é de confiança. E aí, como confiar na integridade desse material? Se amanhã depois um efetivo, uma grande tropa cercar essas bases, entrar nessas bases, retirar o armamento, quem poderá deter o exército da Turquia numa ação muito rápida? Claro que isso implicaria um grande conflito, em algo bastante sério. Mas e se antes desse algo bastante sério acontecer ainda algo muito mais sério que pode fazer com que pode motivar a Turquia a tomar conta ela sozinha desse arsenal? Estou falando num possível conflito na região. Nós sabemos que o Irã está pronto para atacar Israel, ou melhor, quase pronto, mas as intenções são evidentes. Sabemos também que a Arábia Saudita está prontinha para defender Estados Unidos e Israel na região. Todo o Oriente Médio está numa temperatura elevadíssima. Se acontecer um conflito entre Irã, Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos, é claro que a Turquia não ficará esperando ordens da OTAN para agir. Por isso que eu disse, ela é um cavalo de Troia. E aí, meus amigos, bombas atômicas na mão de Erdogan é tão perigoso quanto bombas atômicas na mão dos ayatolás. Deus tenha piedade daquela gente lá do Oriente Médio e que coloque, quem sabe, em seus corações um mínimo de lucidez, de paciência, de calma, porque realmente a situação está muito séria, muito séria. Ontem eu trouxe a notícia de que Israel logo será um grande exportador de gás. Pois bem, hoje já tem gente dizendo que esse gás não pertence a Israel,
porque Israel sequer é um Estado reconhecido, sequer é legítimo a presença de Israel na região. Claro que o que é motivo de felicidade para Israel é motivo de muita ira na parte dos inimigos. Por isso que a temperatura, a cada dia que passa, se eleva na região. E aí temos a Turquia com 50 mísseis com ogivas nucleares em seu território. É muito frágil esse controle da OTAN sobre os armamentos que estão lá na Turquia são realmente muito frágeis. É preciso tomar uma ação, e a ação por parte da OTAN é também muito complicada. Se os Estados Unidos tomam frente em relação a esse problema, terão certamente que passar por cima de interesses de países como a Alemanha, por exemplo, e quem sabe até mesmo a França. E aí, como fica? A outra notícia preocupante do dia é que ontem, segunda-feira, a Câmara o sistema judiciário da Câmara apresentou um relatório de 650 páginas com 2 acusações pesando contra Donald Trump, o relatório de impeachment. A matéria saída no AP News diz que Trump enfrenta 2 artigos de impeachment trazidos pelos democratas. Eles dizem que ele abusou do seu poder, do poder do cargo presidencial, para pressionar a Ucrânia e investigar o rival democrata Joe Biden antes das eleições de 2020 e obstruiu o Congresso ao tentar, agressivamente, diz o relatório, impedir a investigação da Câmara de seus deveres de supervisão, como parte do sistema de freios e contrapesos do país. O presidente, diz o documento, traiu a nação abusando de seu alto cargo para alistar uma potência estrangeira na corrupção de eleições democráticas. O relatório é assinado pelo Comitê Judiciário da Câmara. O AP diz que ele reteve ajuda militar o relatório diz que Trump reteve ajuda militar ao aliado, a Ucrânia, como alavanca para investigação de Joe Biden. Abre aspas, Trump, por essa conduta, demonstrou que continuará sendo uma ameaça à segurança nacional e à Constituição, se for permitido permanecer no cargo. Bem, isso em linhas gerais é o que fala o documento. O documento será votado amanhã, quarta-feira. Foi uma investigação unipartidária e evidente que os deputados republicanos votarão contra o relatório. Acontece que existem mais deputados na Câmara, mais deputados democratas do que republicanos. São mais de 30 deputados a mais, 34 deputados a mais, ou 36, não me recordo agora. 30 deputados democratas, contudo, podem votar contra o relatório. Podem, é uma possibilidade. Por quê? Porque vem de distritos eleitorais cuja vitória de Trump foi esmagadora. Mesmo assim, ainda os democratas teriam 4 votos a mais, ou 4 ou 6 votos a mais, se 30 deputados democratas votassem contra o relatório. Então é muito provável, é quase certo, que o impeachment chegará ao Senado. No Senado a história é outra, porque o número de republicanos lá no Senado é maior, e é claro que o processo não passaria no Senado, portanto, seria esquecido. 2 coisas é preciso tirar dessa lição. Os Estados Unidos não serão o mesmo depois deste teatro, deste show para derrubar Donald Trump. Ficará muito evidente que há uma divisão quase que
impossível de ser solucionada, pelo menos no momento. São muitos anos de esquerda nos Estados Unidos, e isso fez com que a política do nós contra eles, ou eles contra nós, lá se tornasse muito aguda. Os Estados Unidos têm um problema sério, muito antigo, de racismo. Existe na América, assim, uma propensão quase que natural para o nós contra eles. Some-se a isso 8 anos de governo de Barack Obama fomentando o racismo, fomentando a diferença entre ricos e pobres. Nós temos essa experiência aqui no Brasil. Logo no primeiro dia de Lula, nós já vimos como que seria empregada essa ideologia, a divisão, a fratura na sociedade, no tecido social. Lula tentou colocar aqui negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, pais contra filhos e assim por diante. Teve um certo sucesso. Nos Estados Unidos foi feito a mesma coisa, dentro de uma sociedade já muito propensa para essa divisão. Isso quer dizer que esse processo de impeachment, ainda que não passe, deixará a sociedade americana muito, mas muito mais dividida do que já esteve no passado. E aí também mora o perigo. Uma casa dividida é prenúncio de ruína. Essa é uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma casa dividida atrai sobre si a própria ruína. Não estou dizendo que isso acontecerá, mas estou dizendo que o clima nos Estados Unidos pode esquentar muito depois desse malfadado processo de impeachment. E o segundo ponto que revela, que podemos aprender disso, é esta fúria cega, o ódio cego da esquerda para derrubar Donald Trump. Eles não se preocupam mais, não tem mais nenhum problema nenhum constrangimento em mentir. O objetivo é esse mesmo, criar na sociedade um ódio em relação a tudo que é conservador. E aí tudo é válido. O exemplo quem dá nesse momento é Nancy Pelosi. Ela assumiu essa postura e levou adiante um processo sem nenhum fundamento. E agora obriga os seus deputados a votarem a favor do impeachment, senão terão vida difícil dentro do partido. É uma ameaça aos deputados que eventualmente votarem contra Donald Trump. Acontece que nem tudo digamos assim, está sob o controle de Nancy Pelosi. Um democrata novato, o deputado Jeff Van Drew, democrata, né, de New Jersey, ele encontrou-se com Donald Trump e logo em seguida mudou de partido, ou melhor, anunciou que mudará de partido. A matéria diz que outro deputado, o deputado Colin Peterson, um centrista de Minnesota, ainda não decidiu como votará. Quer dizer, pode sim entrar água nos planos de Nancy Pelosi, ter uma votação total, pelo menos, claro, em relação aos democratas, todos votando contra Trump. Isso já não está tão certo assim. Haverá defecções, claro. Mas tudo por quê? Tudo porque na realidade, os Estados Unidos só cresceram com Donald Trump. A oferta de emprego está lá em cima. O custo de vida está menor. O americano está economizando mais dinheiro, tendo mais para gastar, está sobrando mais dinheiro, está sobrando empregos. E, atenção, outro detalhe, outra notícia muito importante nesse sentido. O indicador, o índice Dow Jones, informou o Breitbart News, alcançou um marco histórico ontem, segunda-feira. Ele cruzou a barreira dos 28 milhões de pontos. Ele ganhou
10 mil pontos, subiu, cresceu 10 mil pontos desde a vitória de Donald Trump nas eleições de 8 de novembro de 2016. Isso é um indicador de que os Estados Unidos só cresceram. E é claro que o povo, por conta disso, está com Donald Trump. Então temos duas realidades. A realidade dos políticos e a realidade propriamente. Os políticos querem impor a sua, que é completamente fictícia, sobre aquilo que está de fato acontecendo. O povo quer a permanência de Donald Trump, o povo ama Donald Trump, mas pode ser que isso não seja suficiente para a esquerda. Daí o sentido da divisão. Existe uma divisão hoje entre a ficção e a realidade. É o que estamos vivendo aqui no Brasil, por exemplo. A esquerda quer dinheiro. O fundo partidário está aí. São bilhões que serão tirados do nosso bolso para alimentar partidos políticos que vivem na ilha da fantasia em Brasília. Dinheiro que podia ser investido na segurança, nos transportes, até mesmo na educação, que nem precisa, porque é um dos ministérios que mais recebe dinheiro, uma das áreas que mais recebe dinheiro, mas enfim, poderia ser investido em portos, estradas, hospitais. Razão. É como se nós autorizássemos os políticos a entrarem no nosso bolso, tirarem tudo o que puderem para manterem os seus privilégios lá na Ilha da Fantasia. Seria mais ou menos como tira o dinheirinho, o dinheiro do leite das crianças e dá para o Alexandre Frota, por exemplo. Isso que esse é o mundo fictício que a política nos impõe. Bem, lá nos Estados Unidos a coisa anda muito mais rápida. O povo sabe muito bem do que está acontecendo em relação a Donald Trump. Os democratas também sabem, mas estão apostando exatamente nisso. Criar uma divisão que não tenha solução, pelo menos nos próximos anos. Os Estados Unidos querem quebrar-se no meio. Até depois.